Vamos iniciar então o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Estamos no segundo tema das instruções dos Espíritos, tratando da indulgência. Nós conversamos anteriormente a respeito dos temas, a respeito do perdão das ofensas. Tivemos ali duas mensagens, que nos levaram a reflexões importantes, e agora a gente vai chegar na indulgência, que também é uma outra virtude bastante importante e ao mesmo tempo difícil de ser praticada, Então ela caminha paralelamente com o perdão. Isso porque o perdão é quando aconteceu o fato, foi deixada a marca da mágoa, a marca daquela dor moral provocada pelo erro do outro, mas a indulgência ela nos permite minimizar o impacto daquilo que nos afeta. Então, se o ferimento veio e nós então, dentro desse esforço de elevação moral, nós conseguimos compreender e depois oferecer o perdão àquele que é o ofensor, e como nós já conversamos, o perdão não significa simplesmente fazer de conta que nada aconteceu. Sim, aconteceu, mas é importante que nós compreendamos as causas e compreendamos as falhas, trabalhemos diante das consequências daquilo que aconteceu. Então, muitas vezes a gente simplifica o perdão simplesmente com uma amnésia, simplesmente com um faz de conta. E na verdade não, o perdão é um processo profundo e que ele vai se tornar muito mais sólido, muito mais consistente e efetivo se nós tivermos elementos dentro de nós para termos maturidade para lidar com a dor que foi provocada. Então, mais uma vez a gente encontra uma outra virtude que, de um modo geral, acaba sendo vista com muita simplicidade, como outros valores que nós temos e sentimentos também. Nós conversamos no nosso último encontro sobre a felicidade, conversamos sobre o amor, conversamos sobre justiça, como se tudo fosse simples. E não é, somos nós que fazemos uma interpretação errada do amor. Nós não sabemos ainda amar, nós sentimos paixão, nós sentimos apego, nós temos afinidade, mas o amor mesmo, um sentimento que ele vai se desenvolvendo ao longo de muito tempo e através de muita renúncia. A felicidade é a mesma coisa, a relação do conforto, do bem-estar, não significa, não representa o bem-estar interior, não se representa aquela mudança íntima dentro de cada um de nós. Então nós não conseguimos ainda viver esses sentimentos e valores na sua plenitude aqui no mundo onde nós vivemos. Daí aquela colocação de Jesus que falava que a felicidade não é deste mundo. É aqui que ela é construída através de muito esforço, mas certamente ela não pode ser aplicada não pela impossibilidade daquilo que o mundo nos oferece, mas pela nossa falta de compreensão, da nossa falta de condições de maturidade espiritual para exercermos esses sentimentos e valores. A justiça é a mesma coisa. Quando falamos em justiça, a justiça divina ela é corretiva, a justiça humana é vingativa. Então nós ainda estamos transformando essa nossa visão a respeito do mundo para aplicarmos de fato essa tão nobre ação corretiva que o mundo nos oferece, que as leis naturais nos oferecem. E a mesma coisa acontece também com o perdão. Quando nós vamos perdoar, assim, eu te perdoo, coisa e tal, mas nós guardamos o ressentimento, nós guardamos ainda aquele sentimento de vingança mesmo também. Eu perdoo, mas eu torço para que você aprenda. Então a gente vai sempre confundindo tudo aquilo. Então, perdoar é algo muito mais profundo, algo muito mais complexo do que nós supomos, vendo nessa superficialidade das nossas condutas, dos nossos sentimentos e do nosso modo de pensar.
E esse outro que nós vamos estudar agora, esse outro valor, que é exatamente a indulgência, é a nossa visão antes de tudo acontecer. Ou seja, a indulgência nos permite antecipar a possibilidade de alguém cometer uma falha. E muito mais do que isso, não apenas antecipar, mas compreender que ele é falível, como nós também somos falíveis. Nós temos aqui 3 mensagens que foram coletadas por Kardec para nos ajudar nessas reflexões, e as 3 trazem para nós pontos de vista interessantes, e nós vamos trabalhar em cima das 3 hoje. Não há necessidade de nós dividirmos em outros encontros, porque será claro para nós entendermos o significado da indulgência. Antes de começarmos a tratar dessas mensagens, é importante que nós façamos uma viagem interior buscando o nosso autoconhecimento. Porque é através desse autoconhecimento, nos colocando como referências para a nossa visão a respeito do mundo, é que nós vamos conseguir compreender aquilo que os outros vivenciam. Então é muito difícil nós termos indulgência com relação às pessoas se nós ainda não nos conhecemos. E nos conhecermos é aquele sentimento começa primeiro alimentando aquele sentimento de humildade. Eu tenho que reconhecer que eu sou pequeno, eu tenho que reconhecer que eu sou falível, apesar de todo o meu potencial. Quando nós fazemos essa viagem reconhecendo essas nossas limitações, não é um processo de autodestruição. Porque a gente fica tão deprimido no final dessas viagens que nós nos esquecemos que, apesar de todas essas limitações, nós temos um grande potencial de crescimento e nós estamos evoluindo constantemente. E essa evolução se dará de forma mais objetiva, mais efetiva, se nós trabalharmos naqueles pontos que são realmente importantes. Porque ao criarmos uma ilusão de que nós somos poderosos, de que nós temos ali uma pretensa perfeição, significa que nós não temos muita coisa para fazer. Nós já nascemos prontos. Eu já sou o que eu queria ser, eu já alcancei o que eu queria alcançar, eu faço o que eu quero fazer. O que então nós vamos trabalhar nesse sentido? O que exatamente eu preciso transformar se eu já me encontro no modelo perfeito daquilo que eu quero ser? Ao fazermos essa viagem interior, reconhecemos que somos espíritos em processo contínuo de evolução e que também temos uma história passada com bastante falhas, com bastante equívocos e que refletem-se naturalmente na nossa atualidade. Ou seja, a vida que nós temos hoje, que é uma vida de lutas, que é uma vida de dificuldade, que é uma vida com conflitos, tudo isso é a prova clara daquilo que nós semeamos no passado. E não é simplesmente o acaso que me colocou numa condição de dificuldade, colocando outras pessoas numa condição de privilégio. Então, quando entendemos essa lei de causa e efeito, quando entendemos essa lei natural, que ela vai simplesmente nos devolvendo aquilo que nós lançamos para esse universo moral, vamos dizer assim, criando aí um novo ambiente para a gente poder refletir. E do modo mais fácil, é aquilo que eu semeio e depois aquilo que eu colho. Não existe acaso. Ninguém é feliz ou infeliz por uma questão de preferência. Mas quando Jesus disse a cada um segundo suas obras, essa também é uma expressão extremamente importante. Porque aí quando nós compreendemos que de fato cada um recebe segundo as suas obras, nós colocamos essas leis naturais, em especial essa lei de reciprocidade, essa lei de causa e efeito, nós atribuímos a ela um valor muito maior, exponencialmente maior do que nós imaginávamos. Porque de fato, se eu me encontro numa família problemática, eu fui um dos responsáveis por construir esse ambiente. Se por acaso eu me encontro numa condição de saúde limitada,
Eu provoquei essa circunstância. Se a minha vida social traz ali as dificuldades e as lutas do dia a dia, fui eu que construí esse ambiente também. Ao termos essa consciência, nós percebemos que a nossa vida da atualidade reflete a nossa natureza interior. Se é uma vida cheia de problemas, eu sou uma pessoa cheia de problemas. Se ela não tem tantos problemas assim, significa que eu fui merecedor de alguma coisa. Então começamos a reconhecer, olhando a nossa vida através dessa vitrine, eu posso perceber aquilo que eu sou. E como a minha vida não é lá aquelas coisas, não tem tantas facilidades assim, muitas lutas, muito aprendizado, muitas conquistas, mas sempre com muito sacrifício, que é uma característica desse mundo de provas e expiações. Seja para nós que somos espíritas, é importante a gente lembrar isso. Ao estudarmos sobre essa questão da transformação interior, do crescimento espiritual, isso não é atribuído apenas aos espíritas. Nós falamos para qualquer pessoa. E é importante a gente sempre estender a nossa visão, além das paredes do centro espírita, além dos livros que a doutrina espírita nos oferece, e pensarmos, por exemplo, que aquele indivíduo lá na Indonésia, aquele indivíduo lá no Nepal, que passou por aquele terremoto, ele é um espírito, passando por esse processo de aprendizado. E ele vive naquele ambiente, ele vive naquelas circunstâncias, como parte da lei de causa e efeito. Então nós estamos entendendo agora que o mundo funciona a partir dessas leis, submetida a essa legislação. Então somos nós, somos os judeus, somos os indivíduos do Boko Haram lá na África, são os terroristas, são os empresários, são as crianças, todas as pessoas, são os artistas, todo mundo. Então nós começamos a analisar, na verdade, para termos uma compreensão maior a respeito daquilo que nós vivemos hoje no mundo, nós entendemos ou tentamos entender, através desses nossos estudos, a natureza humana. Não é a natureza de vocês, de nós que estamos aqui na nossa sala, não é a natureza dos espíritas aqui do Brasil ou de qualquer outra parte, mas nós falamos do mundo. Pessoas comuns que vocês olham no trânsito, atravessando a rua, pegando um ônibus, andando no seu carro, parado numa lanchonete, sentado numa calçada como um mendigo. Todas essas pessoas passam por isso. Ao entendermos a natureza humana e percebermos as lutas que nós travamos em virtude das dificuldades que nós estamos enfrentando, mostra claramente para nós que qualquer acusação que nós fazemos em direção a uma pessoa mostra que nós estamos nos esquecendo das nossas próprias falhas. Porque numa prece que nós direcionamos ao mundo espiritual, nós pedimos a Deus que nos ajude, nos ampare, que nos perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E para variar, como tudo aquilo que existe no mundo hoje, nós banalizamos mais uma virtude. Tornamos tão superficial, tão insignificante, que nas nossas ações nós não nos damos conta que nós cometemos ofensas, nós alimentamos sentimentos negativos e destrutivos, desejando que o outro sofra aquilo que nós sofremos, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma visão daquilo que nós precisamos fazer com o conhecimento que nós vamos adquirindo. Querem um exemplo fácil? Muito tranquilo. Vocês querem falar de arte? Vocês querem falar de esporte ou querem falar de política? Nós temos vários personagens para colocarmos em pauta, para percebermos que nós somos muitas vezes condescendentes com os erros dos outros pela simpatia que nós alimentamos, ou somos muito cruéis pelos erros que eles cometeram. Podemos falar do ambiente político, desse ambiente empresarial, onde nós temos ali corrompidos e corruptores, pessoas que desviaram dinheiro, políticos que não são tão competentes,
da nossa visão para esses que cometeram esses crimes, nós queremos que eles queimem no inferno. Aí depois nós viemos para cá e estudamos sobre indulgência. Ou seja, que nós devemos medir os outros a partir da nossa própria medida. Então nós acusamos o outro de corrupção pelo fato de muitas vezes nós não cometermos corrupção na mesma proporção, mas nos esquecemos de todas as outras falhas que nós cometemos. As pessoas que vieram aqui para o nosso mundo, que vieram encarnar aqui no mundo, em todas essas épocas que passaram, elas vieram com a proposta de acertar. Ninguém vem aqui para o mundo para provocar desgraça, para provocar sofrimento. Ela veio acertar. Só que, na verdade, pelo fato dela não ter compreensão sobre o real compromisso que ela tem, ou de não ter força moral suficiente para conter as suas tendências, ela acaba falhando. Assim como nós também falhamos. Nós não viemos para cá para cometer os erros que nós cometemos. Só que diante das circunstâncias, o distanciamento psíquico que nós temos do mundo espiritual, que nós criamos do mundo espiritual, o esquecimento dessa realidade que nós vivemos há pouco tempo, quando nós falamos que nós reencarnamos há 30, 40, 50, 60 anos, o que são 50, 60, 70 anos diante da nossa imortalidade? Nós saímos há pouco tempo de lá. Tem até uma expressão interessante escrita no livro Agenda Espírita, que foi psicografada, se eu não me engano, pelo Chico, que diz assim, que uma encarnação é um piscar de olhos diante da eternidade. Então nós estamos aqui simplesmente piscando os olhos. E como nós saímos do mundo espiritual há pouco tempo, nós deveríamos, por princípio, termos clara e muito bem demonstrada para nós todas as responsabilidades e também todos os compromissos que nós assumimos. Nós fizemos um planejamento reencarnatório, nós fizemos ali um acordo com pessoas, daquelas encarnadas, para que tudo desse certo para nós. Ao chegarmos aqui, nós começamos então a nos desviar pelas fraquezas, pelas tendências, por essa busca de prazer e satisfação que nós temos, ainda mais num mundo sofrido como o nosso. Quanto mais nós sofremos, mais prazer nós queremos vivenciar para poder atenuar essas dores. Só que esses prazeres muitas vezes nos levam por caminhos diferentes. E são esses caminhos diferentes que fazem com que, em vez de alimentarmos aquela sensação de prazer, nós intensificamos a dor que nós sofremos. Então, ao vermos ali que somos espíritos falhos, que nós erramos muitas vezes nas ações que nós praticamos aqui no dia a dia, que nós nos esquecemos dos nossos compromissos, nós falamos por todas as pessoas. Então aqueles que hoje, diante dos nossos olhos, expostos na mídia, ou fazendo parte do nosso círculo mais íntimo, cometem esses erros, eles estão cometendo esses erros tentando acertar. Só que pelo fato de terem ainda uma certa ignorância, ou uma profunda ignorância sobre essas responsabilidades, eles tentam fazer do jeito deles, só que fazem do jeito errado. É mais ou menos assim, usando uma comparação bem simplesinha. Bom dia, pessoal. Uma comparação bem simplesinha é aquele aluno que está na escola para fazer uma prova e ele cola. A pergunta é, por que ele está colando? Porque ele quer tirar uma boa nota. Ele não está tentando acertar? Só que ele está tentando acertar do jeito errado. A mesma coisa acontece com aqueles que provocam corrupção, ou que vivenciam a corrupção. Ele está tentando ser feliz do jeito dele, só que está tentando do jeito errado. Mas a proposta dele ao chegar aqui no mundo foi uma proposta para acertar. Ao entendermos essa realidade dos bastidores, das intenções de cada pessoa, é por isso que muitas vezes, quando nós temos aquela expressão que diz para nós, Deus nos julga pelas nossas intenções,
Muitas vezes, diante dos nossos olhos, o indivíduo cometeu um erro muito grande. Mas diante de Deus, ele tentou acertar, só que não deu certo. Ele não fez com a intenção de errar de fato. A consequência foi escandalosa, mas a sua intenção não foi das piores. Agora nós temos aqueles que cometem de fato erros, sabendo que estão errando, ainda assim estão errando por causa da ignorância, porque não entendem a realidade. Eles acham que se viverem aquele momento especial, aquele momento intenso, aquele momento de pretensa ou suposta felicidade, ele não se dá conta de uma realidade de ser espírito imortal. Que é exatamente o que acontece hoje. Vocês se lembram de uma palestra que eu falei para vocês que eu tive a oportunidade de assistir aqui pela internet? Daquele... Eu não me lembro exatamente, como eu falei para vocês, eu não lembro qual era a realidade dele, qual era a profissão dele. Mas ele falava sobre essa questão da reencarnação. Ele parecia ser mais espiritualista do que espírita. Então ele falava assim que se o mundo tivesse a consciência de fato da realidade reencarnatória, haveria uma transformação radical na nossa conduta. Corrupção, indiferença, guerras, ódio entre as pessoas, tudo isso ia se modificar. Simplesmente porque as pessoas entenderiam que no futuro ou no passado houve ou haverá alguma coisa que vão fazer com que elas tenham que mudar suas atitudes. Mas como ninguém tem essa realidade, todo mundo acha que... Primeiro, a maioria das pessoas não acredita nessa coisa de céu e inferno. Tem aquele dogma religioso, aquela educação, mas na realidade, ninguém pensa nisso. Porque se pensasse, teria uma grande preocupação. Nós temos aquela pessoa que batiza seus filhos e seus netos na igreja, que se casa, que acompanha os sacramentos, que os seus familiares ou ele mesmo se submete a esse sacramento, mas na sua vida particular é uma vida desregrada. Por que isso tudo? Porque cumpre um protocolo social, mas não assimila, não absorve profundamente aquilo que é o mais importante, que é essa realidade. Se todo mundo tivesse medo do inferno, como é que seria o nosso mundo hoje? Seria uma maravilha, porque ninguém mais cometeria erro contra si mesmo ou contra o semelhante. Mas o inferno está aí, todo mundo está fazendo o que está fazendo. O céu é a promessa daquela felicidade plena e eterna. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém age de acordo com isso. Daí então nós vemos assim que na verdade todo mundo se encontra ainda vivendo aquela ilusão, aquela fantasia de que o que vale é sermos felizes agora. Essa é a nossa realidade. Daí então que cada um faz aquilo que faz porque não tem nada melhor no futuro. Falta a esperança de um futuro melhor, de uma felicidade real, e não simplesmente de uma promessa. Porque nós pensamos assim, quando eu morrer, eu vou para o céu. Primeiro que todo mundo tem medo da morte. Quando você fala em morte, já começa, ai meu Deus, aquela pessoa com foice está se aproximando. O que será que vai acontecer? Mas você não acreditava que você ia para o céu? Ah, eu acreditava, né? Mas vai que eu não vá. Então aquela dúvida permanece. Então pelo sim, pelo não, eu faço o que eu posso para ser feliz agora. E aí junto então as tentações, as fraquezas, e aí eu troco os pés pelas mãos e seja o que Deus quiser. E acontece aquilo que Deus quer. A Mariana colocou em cima, bom dia, né? Mas se estudarmos e assimilarmos menos erros cometeremos, não acha? A questão, Mariana, não é o estudar. A questão é o que estudar. Porque todo mundo estuda. Nós temos ali, como eu falei para vocês, já mais de 90% da população mundial pratica uma religião. E todo esse 90% estuda a sua religião. Lê seus livros, ouve os seus estudos, as suas palestras, pratica os sacramentos para reforçar cada vez mais a fé, mas ainda assim continuam falhando. Então, na verdade, nós estamos estudando aquilo que para nós traz um bem-estar, mas que não necessariamente modifica a nossa realidade, porque ainda continua dentro de um universo de fé. E aquilo que se encontra no ambiente de fé
não representa a realidade que todo mundo vive. E a doutrina espírita nos chama essa atenção, trazendo para nós de modo racional essa realidade do mundo espiritual e dizendo claramente, se você agir dessa forma, você vai viver dessa ou daquela forma. Seja pelo bem, seja pelo mal. E aí é a opção nossa vivenciar. Então, para muitos de nós que somos espíritas, estamos buscando a consolação nessa doutrina, mas não estamos vivendo a sua realidade. Porque para nós, essa consolação é uma consolação psicológica, emocional. Porque nós buscamos um alívio para a nossa dor nesse momento. Mas não estamos conseguindo construir alguma coisa para vivermos no nosso futuro. Pois é, essa reforma íntima vai depender de cada um. Muitas pessoas promovem essa transformação quando nós vemos assim alguém que diz, olha, eu entrei para a igreja e encontrei com Jesus. Muitas vezes o momento em que ele entrou na igreja, de fato esse encontrar com Jesus para ele significa uma real reforma íntima. Para nós é dito de uma forma mais detalhada que você precisa se transformar intimamente, primeiro, reconhecendo todas as suas imperfeições, reconhecendo os seus erros, as causas e os efeitos. Então nós pensamos assim, eu preciso modificar tudo isso porque eu reconheço todas as minhas falhas, reconheço todos os meus erros. E ao observar o mundo, eu vejo que o mundo também vai passar por essa transformação, pelo amor ou pela dor. Mas no fundo todo mundo promove essa transformação. Algumas vezes a gente não coloca não dá aquele crédito quando nós vemos um indivíduo dentro de uma prisão que foi preso por uma agressividade, foi preso por um crime que ele cometeu, seja lá qual for, e aí então dentro da cadeia ele encontra Jesus. Quantas vezes a gente lida com ironia com esse fato, mas nós não conseguimos ler a intimidade de cada um? Muitas vezes ele continua com aquela tendência criminosa, mas de fato aquele contato com aquela religião começou a promover nele uma transformação diferente. Porque é muito fácil nós de fora julgarmos aquele que vive numa situação que nós simplesmente desconhecemos. Um ambiente perigoso, um ambiente agressivo, tendências difíceis de serem controladas, e ele deseja realmente encontrar Jesus, de acordo com a visão dele. Porém, ele não tem força suficiente ainda para lidar com suas próprias imperfeições. Ao reconhecermos tudo isso, nós vemos que julgar as pessoas mostra que, na verdade, nós somos mais ignorantes do que elas. Porque nós temos o conhecimento de que elas são passíveis de erro, assim como nós somos passíveis de erro também. Então a indulgência começa a atenuar a intensidade desse nosso julgamento. Nós saímos do julgamento e começamos a entrar na análise para ajudar nesse processo educativo e não para uma condenação definitiva. Porque aí a gente começa a entrar numa outra passagem do Evangelho, quando Jesus disse, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aí a gente vai dizer assim, mas eu posso atirar essa pedra porque eu não cometi o mesmo erro que ele. Aí vai ter alguém atrás de mim que vai falar assim, então eu posso atirar uma pedra em você porque eu também não cometi teu erro. Aí no fim das contas vai ser pedra para todo lado. Cada um jogando uma pedra, acreditando que é inocente e ao mesmo tempo levando uma pedrada, se esquecendo do erro, ou, na linguagem religiosa, do pecado que cometeu. Então, ao julgarmos um indivíduo que cometeu um crime de lavagem de dinheiro, de corrupção, um crime de dirigir embriagado, um criminoso que cometeu um estupro, uma mulher que praticou um aborto, um indivíduo que cometeu suicídio, ao julgarmos isso tudo, nós entramos exatamente com essa passagem. Quem nunca cometeu um erro que atire essa primeira pedra. Eu posso não ter cometido um assassinato, mas se for olhar na minha ficha corrida, tem crimes morais ali bastante intensos. Crimes não, erros morais, né? Bastante intensos. Aí eu vou dizer assim, mas a minha vida hoje é uma vida muito tranquila. Eu posso garantir para você que se eu cometi algum erro, foram erros muito superficiais. Então eu posso te julgar por aquilo que você fez. Aí nós vamos dizer assim, tudo bem então, vamos voltar para as suas encarnações anteriores, vamos procurar.
Aí ele vai dizer assim, mas naquela época não pode. Como não pode? É você que fez? Ou você acha que, para o conhecimento de Deus, os seus erros foram esquecidos? Você pode ter esquecido. Você pode desejar que ninguém fique sabendo. Mas está na sua ficha. Ela pode estar amarelada, empoeirada, lá dentro de uma caixa, mas ao tirar para fora está escrito assim, olha, na sua encarnação anterior você fez isso. Somos nós mesmos, é a nossa própria história. Então mostra que se nós não cometemos um erro hoje, vamos voltar, por exemplo, na época em que o Brasil estava sendo povoado pelos portugueses, pelos europeus, e imaginando que nós fizemos parte daquela população, e ali naquela época foi desmatamento, genocídio dos indígenas, crimes de toda ordem, desvio de dinheiro, e nós éramos os únicos santos fazendo parte dessa comunidade. Nós estávamos aqui carregando uma cruz religiosa. Fica pior, porque a igreja também cometeu pecados. Ou seja, todos nós temos ali uma ficha corrida, cheia de ocorrências, marcando exatamente as nossas imperfeições. Se não foi agora, foi antes. Então, o fato de eu não praticar o erro que eu estou acusando alguém, não significa que eu tenha valor suficiente para fazer qualquer tipo de julgamento. E ainda que eu pudesse fazer julgamento, que eu pudesse dizer assim, eu sei que você errou, eu estou reconhecendo o seu erro. Ainda assim, esse modo de apontar o defeito do outro deve estar imantado com profunda caridade. Porque eu vou mostrar para ele o erro dele de um modo discreto, de um modo silencioso, para que ele possa aprender. Porque eu não vou ser aquele que vai provocar o escândalo. Porque se eu nunca cometi um erro, começo a cometer um erro a partir de agora. Então, ao vermos a nossa limitação, nós podemos, a partir da nossa limitação, observar a limitação do outro. Se eu sou falho e tenho tantos erros na minha história, como é que eu posso dizer que o outro erra mais do que eu? Lá em cima eu colocou para nós, a questão está em praticar o que se estuda e estudar o que se pratica. É uma vigilância constante. Essa vigilância constante, esse desejo de crescimento, modifica completamente a perspectiva que nós temos da nossa encarnação. Se nós acreditamos que estarmos aqui hoje é apenas uma aventura em busca do prazer, nós estamos ali expostos a toda sorte de acontecimentos positivos ou negativos. Se nós chegamos aqui com o objetivo de crescimento e fazer também com que o mundo se transforme, que é exatamente essa missão que nós espíritas tanto nos vangloriamos, que nós somos os trabalhadores da última hora, nós podemos perceber que, lamentavelmente, são poucos aqueles que realmente trabalham. Os outros aproveitam a oportunidade, fazem alguma coisa quando podem. Então, se nós estamos focados, não, eu sou um espírito imortal e vim aqui realmente para crescer. A partir dali, as nossas ações serão objetivas para esse propósito. Babudinho colocou lá em cima, né? Saber, acreditar e ter consciência acabam sendo coisas bem diferentes, sim. Porque do lançamento da informação, do entendimento da informação e da vivência da informação, são passos longos. Mas a partir do momento em que nós temos essa consciência, já muda tudo. Porque aí eu começo a me esforçar para alcançar aquilo que eu tanto desejo. Vamos então aqui para as mensagens que os Espíritos trouxeram para nós, para vermos aqui os diversos conselhos que eles nos dão a respeito da indulgência. Então, sim, um detalhe importante. Quando nós vemos aqui no nosso país, por exemplo, essas manifestações públicas contra política, contra a corrupção, contra políticos, contra classes da sociedade, muitas vezes a manifestação é legítima. A forma é que se dá de um modo equivocado. Porque nós não queremos transformar, nós queremos derrubar. Nós queremos atingir, nós queremos acusar. Então é muito difícil para nós vivermos esses valores de um modo tão profundo, diante de tantos estímulos que nós recebemos, para agirmos de uma forma diferenciada. Ao acusarmos o fulano ou a fulana, porque fulano é isso. E a pergunta é, nós somos o quê?
mais uma vez a gente pensa, eu posso ser diferente dela nessa circunstância, mas eu não sou melhor que ela em outras situações. Porque o grande atestado de limitação que nós recebemos é a nossa própria existência nesse mundo. Estarmos no mundo de provas e expiações já mostra que nós estamos condenados a essa condição nesse momento. É como se nós estivéssemos dentro de uma penitenciária, dizendo assim, eu sou melhor do que você. Melhor em que exatamente? Só porque na sua janela bate sol e na dele não bate? Vocês estão dentro do mesmo muro. Ou então, como eu já coloquei para vocês, numa outra situação, pegamos aquele monte de pessoas que, infelizmente, em circunstâncias, acabam tendo que passar por experiência assim. Aquele grupo de pessoas que se encontra num lixão, como catadores de lixo. Aí tem aquele que está lá embaixo, no pé da montanha de lixo, e aquele que está lá em cima, no alto da montanha de lixo. Aí o de cima olha para baixo e fala assim, eu sou melhor do que você porque eu estou aqui no alto. E não se dá conta da montanha de lixo em que eles se encontram. Cheiram a mesma coisa, respiram a mesma coisa, estão vulneráveis às mesmas doenças, estão constrangidos àquela mesma condição. Então, expressões que nós podemos utilizar. Nós estamos todos no mesmo barco. Ou somos todos farinhas do mesmo saco. Então, estarmos no mundo de provas e expiações já mostra para nós a realidade que nós vivemos de limitações. Então o nosso propósito não é simplesmente imaginar ou alimentar uma ilusão de que nós podemos nos sentir melhores acusando o erro do outro. O trabalho de um espírito missionário, e todos nós somos missionários, cada um com sua missão e cada um com a sua condição, com a sua capacidade, a missão de fazer com que o mundo seja melhor e que as pessoas também tenham oportunidade de crescer. Então o nosso trabalho tem que ser sempre ver o lado bom das coisas. Mesmo que eu tenha que protestar, que eu proteste com consciência, que eu proteste com objetividade e proteste também com caridade. Porque aquele que erra na posição de controle é alguém que erra tentando acertar, desculpem. Ele pode não conseguir, mas é ele que está lá. Então todos nós somos assim. Vai na nossa empresa e acusa um colega, acusa o patrão. Não, porque fulano não presta. Tá. O fulano que não presta está no mundo de gente que não presta. E aí? O que você está fazendo aí? Você presta mais do que ele? Então tudo que nós fizermos na nossa vida, o mais importante de tudo é que nós tenhamos sempre a visão, utilizemos sempre aquele óculos do otimismo, de vermos que os outros cometem erros, mas que nós podemos contribuir de alguma forma para que esses erros sejam transformados em algo positivo, em algo benéfico. Tudo que nós fizermos temos que ter essa perspectiva. E nós temos tantas referências no mundo hoje, de pessoas das mais elevadas às pessoas mais comuns, que vivem sempre assim. O mundo parece que é um mundo cor-de-rosa para elas. Suportam as dificuldades, aceitam as pessoas por aquilo que elas são, quando observam os erros procuram ajudar. Essas referências devem ser para nós a direção que nós vamos seguir. Aquele fulano cometeu um erro. Tá, mas vamos entender que aquele erro ele vai sofrer, ele vai ter que aprender, ele pode aprender muito mais se ele tiver ali a paciência, a tolerância, o amor e a caridade para poder transformar. Isso muitas vezes pode parecer uma frase, essas frases retóricas, utópicas, irreais e coisa e tal. Mas é assim que nós queremos que as coisas aconteçam com a gente. Quando nós fechamos os nossos olhos e pedimos o amparo, ou então quando nós cometemos um erro contra alguém e vem aquele arrependimento. Poxa, eu estou tão arrependido de fazer isso, eu espero que você me desculpe. Se eu espero que ele me desculpe, os outros também esperam ser desculpados. E se nós temos essa visão, a nossa ação então acaba sendo um objeto real de transformação positiva. Olha só então o que nós temos aqui. O espírito José,
é um espírito protetor que enviou uma mensagem na cidade de Bordeaux em 1863, em algum dos grupos espíritas da França daquela época. Não temos mais informação sobre ele, porque é um espírito que simplesmente se identificou assim. Ele diz assim para nós: espíritas, queremos hoje vos falar da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não aquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Então ele começa assim: fulano errou. O que eu falei para vocês, ele errou tentando acertar. Ele não conseguiu cumprir aquilo que foi programado para ele porque ele teve fraquezas, como todos nós temos fraquezas. Então nós vemos assim que as nossas atitudes a partir de agora vão levar em consideração essas limitações, que são as mesmas que também nós temos. Talvez com características diferentes, com intensidades diferentes, mas fazem parte também da nossa natureza. A indulgência, diz aqui o texto, jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitarei os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga na última instância e vê os secretos pensamentos de cada coração, e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e limita. Essa aqui então é uma visão que nós temos inicialmente da indulgência, numa linguagem dócil, numa linguagem tranquila, mas bastante clara a respeito daquilo que nós precisamos compreender. O segundo texto, continuando ainda essas reflexões, um espírito intitulado João, que é bispo de Bordeaux, em 1862. Ele diz assim para nós: sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Antes da gente continuar, como eu falei para vocês aqui, é uma situação muito real para nós, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Vemos pessoas errando o tempo todo, assim como também vemos pessoas agindo da maneira acertada o tempo todo. Só que para nós, aquele que age corretamente não fez mais do que a obrigação. É uma pessoa educada, é uma pessoa que segue a lei, é uma pessoa que segue as leis de convivência social, mas aquele que erra é sempre aquele que é apontado.
Seria mais ou menos aquela comparação daquele quadro branco, né, que vocês se lembram? O professor mostrou um grande lençol branco na sala de aula e na pontinha do lençol tinha uma mancha preta. Quando ele mostrou para o professor, ele perguntou: o que vocês estão vendo? Todos os alunos disseram: estou vendo aquela manchinha preta. E o professor disse: mas vocês não repararam no resto branco do lençol? O lençol é enorme e vocês só perceberam aquela pontinha preta? E aí então, diante desse apontamento, nós vemos então que realmente aquilo que é negativo acaba se tornando muito mais intenso para nós do que aquilo que é positivo. Tanto é assim que nós percebemos que algumas vezes uma pessoa que age de uma forma comum, ela passa despercebida. Uma pessoa que pratica um ato muito nobre, como uma coisa simples, como achar uma carteira no meio da rua e depois devolver para o dono. E aparece então a mídia dizendo assim: fulano achou uma carteira e devolveu para o dono. Aí nós pensamos assim: tá, e qual é o problema? Se por acaso ele não achasse, ele não devolvesse, isso se tornaria algum fato da mídia? Não. Quando o indivíduo comete um crime, acaba sendo intenso. Eis então aí que nós observamos que infelizmente valorizamos demais aquilo que é normal. Aliás, não valorizamos o suficiente aquilo que é normal. Isso acaba virando um fato talvez um pouco até sensacionalista. Mas em compensação qualquer erro vira um escândalo. Principalmente no mundo como o nosso, em que nós encontramos, em que nós alimentamos, na verdade, bom dia, Marral, nós encontramos sentimentos de antipatias que cada dia se tornam mais intensos. Nós temos antipatia, como eu falei para vocês, daquilo que aparece na mídia, pessoas que trabalham na mídia, pessoas que são mostradas na mídia. Hoje nós temos ali políticos, empresários, pessoas da sociedade. Então, na verdade, quando nós pensamos assim: olha, eu não vejo a hora de sair desse mundo. Essa visão de não sair desse mundo significa: eu não vejo a hora de sair de perto dessas pessoas. Como nós estamos com esse sentimento aflorado, a flor da pele, a nossa sensibilidade está muito aflorada. Então, qualquer tipo de impacto negativo que acontece à nossa volta, nós ficamos muito sensíveis a ela. E isso mostra, então, que odiarmos uma pessoa é algo muito fácil. Eu posso não dizer assim com aquele sentimento profundo, íntimo: eu odeio você, com aquele sentimento de ódio verdadeiro mesmo, de alguma coisa negativa que aconteceu. Mas nós olhamos para as pessoas hoje que aparecem no nosso dia a dia, aquelas que se destacam e se tornam escândalos, que nós podemos não odiá-las, mas que nós desejamos que elas desapareçam. Ou sejam presas, sejam punidas, não importa. Nós desejamos que aquilo que seja de pior aconteça, para que ela sofra aquilo que ela fez sofrer. Então nós vemos ali que o sentimento do perdão e o sentimento de indulgência, eles acabam sendo ocultados, acabam sendo envolvidos por essa cultura de indiferença, de egoísmo, de indignação, de revolta, que elas se tornaram superficiais. E na verdade nós sabemos, e temos certeza que sabemos disso, que o mundo não vai se transformar se não for com esses sentimentos mais elevados. Aquelas palavras que todo mundo fala, mas já perderam os seus valores, né, o seu valor. O mundo só vai se transformar com amor, com caridade, com perdão, com a fraternidade, com a indulgência. Aí enquanto nós estamos falando isso, aí começam a bocejar: ai meu Deus do céu, mas que conversa chata. Eu queria alguma coisa mais efetiva, ou seja, queria quebrar tudo e construir de novo. E não é assim que a coisa vai acontecer, mas é o único jeito que a gente aprendeu a fazer, deixando o instinto aflorar. E daí então nós olhamos para a televisão e ficamos pensando: meu Deus, até quando isso vai acontecer? Vai acontecer enquanto as pessoas quiserem fazer assim. E mais do que isso, vai acontecer quando nós ainda agimos dessa forma. Porque não temos que esperar que as pessoas façam isso. Eu tenho que deixar de fazer aquilo que eu faço.
E aí então, através dessa minha autoconscientização e através dessa minha exemplificação, e depois esperando que o tempo faça com que as pessoas se conscientizem dessa necessidade de mudança, as coisas vão acontecendo de uma forma gradual, lenta, e se tornarão muito mais rápidas se essa transformação também for rápida dentro de cada pessoa. Diz aqui para nós o texto ainda: sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo as suas asas brancas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas sobretudo pelas vossas ações: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que elas encerram. Que solicitais ao Senhor quando lhe pedis perdão? Somente o esquecimento de vossas faltas? Esquecimento de que nada vos deixas, pois se Deus se contentasse em esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo bem que não se fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal tenha esquecido. Esse anjo de asas brancas, como ele diz aqui para nós, deixa eu pegar aqui o texto de novo, para a gente poder ler essa passagem de novo, quer ver? O anjo da contrição, estendendo suas asas brancas sobre as faltas humanas. Seria exatamente essa asa da indulgência. Esse anjo seria uma representação que nós teríamos de todas as pessoas que agem dessa forma. A gente lembra que essa consciência angelical, ela começa em nós. Então, quando nós lançarmos essas asas brancas da indulgência, compreendendo as falhas das pessoas, compreendendo as limitações das pessoas, se a sociedade toda fosse encoberta por essas asas e sentisse o seu efeito, o mundo se transformaria. Então nós temos que permitir que isso aconteça, começando por nós mesmos. É um simbolismo muito bonito, muito poético. Assim como Paulo de Tarso diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Esse amor que Paulo trouxe para nós, ele representa exatamente isso. É o amor do perdão, o amor da caridade, o amor da indulgência. As pessoas erram, mas todas as pessoas que erram, como eu falei para vocês, erram tentando acertar. E se nós não oferecermos oportunidade para que elas aprendam e se corrijam e se redimam diante do erro que praticaram, elas vão continuar presas naquele círculo vicioso e, muito mais do que isso, alimentando cada vez mais a revolta e o endurecimento do coração. Vocês se lembram que Joana, como eu falei para vocês nesses dias, comentou sobre as pessoas que são doentes da alma. E Kardec mesmo, quando ele trouxe para nós ali um esclarecimento, lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte dos exemplos, naquela seção dos espíritos endurecidos, quando nós lemos aliás, vale a pena ler aquilo lá, hein? Ao lermos aquelas instruções, aquele diálogo que ele teve com esses espíritos, por que eles eram endurecidos? Esse endurecimento significa: eu fiz mesmo e não importo com ninguém, ninguém se importou comigo, então eu não estou nem aí com o mundo, eu quero que o mundo se exploda. Quando eu precisei, ninguém me deu a mão. Eu me transformei nisso por causa das pessoas. Então elas vão se fechando dentro delas mesmas, e hoje o mundo está cheio disso. Claro que nós temos ali uma rainha, né, que era a rainha de Old, vocês se lembram? Uma rainha indiana, que ao desencarnar continuou levando a mesma arrogância que tinha. Aí nós perguntamos assim, mas ela não foi um espírito criado arrogante. Ela foi um espírito criado como todos os outros, sustentada pelo instinto, pelas necessidades, sendo carente da atenção alheia, como todos nós. Só que em algum momento
ela se viu sozinha. E ao se ver sozinha, ela teve que se deixar levar pelo instinto. Ela teve que sobreviver. E aí, quando se fala em sobreviver pelo instinto, cada um faz do seu jeito e não tem regra. Aí entra a lei do mais forte. É mais ou menos o que a gente vê dentro do campo moral, aquilo que a gente vê no campo animal. Assistimos a um documentário no Discovery Channel, no National Geographic. Vemos ali então os animais sobrevivendo numa savana africana. Aquela gazela bonitinha saltitando ali no meio dos arbustos. De repente vem o leão e pega no pescoço dela. Por que o leão fez aquilo? Pela sua necessidade de sobrevivência. Dentro do campo moral, muitas vezes pela necessidade que nós estamos vivendo, nós atacamos as pessoas no pescoço para o nosso bem-estar, já que ninguém nos ofereceu aquilo que nós temos. Hoje os animais domesticados, os animais de estimação, aprenderam que podem esperar a comida que os seus donos vão oferecer. Portanto, eles não precisam mais vivenciar aquele espírito de selvageria, saindo caçando e destroçando outros animais. Mas se um desses animais não tiverem mais alimentação, eles vão começar a agir pelo instinto. Moralmente, se você não tiver o amparo para satisfazer as suas carências, para satisfazer ali os seus medos, as suas necessidades, você vai agir pelo instinto. E quanto mais instintivo você se torna, mais endurecido. E aí nós vemos isso o tempo todo. Acusamos o indivíduo de cometer um crime. Vocês conhecem aquela expressão trazida por muitos sociólogos que dizem que os criminosos são criados pela própria sociedade. E isso tem um fundo de verdade. O indivíduo não comete um crime sozinho. Ele faz isso porque ele tem necessidades. Claro que a gente tem envolvido também o prazer, muitas vezes, de exercer o poder, de deixar com que a violência se aflore, que são sentimentos que são muito prazerosos para nós. Basta a gente perceber que a violência se aflora no momento em que você assiste a um jogo de futebol, no momento em que você assiste a uma novela, a um programa, em que acontece aquele momento trágico e você fala, é isso mesmo, é isso mesmo. No futebol, o que acontece quando sai um gol? Todo mundo grita desesperadamente. O que significa esse grito, sair esmurrando o ar, chacoalhando as coisas? É uma manifestação da agressividade. Nós sentimos prazer com isso. Lembra que eu comentei com vocês também que a sexualidade também é um caminho para a manifestação da violência? No momento do ato sexual, o que acontece naquele momento? São arranhões, gritos, tapas, chacoalhadas. Por que isso tudo? Porque faz parte da nossa natureza. Basta que nós tiremos aquela trava da nossa consciência que esses sentimentos se manifestam. Então vivemos isso. Essa agressividade física também pode se transformar numa agressividade moral. E a pessoa se tornou dessa forma. Ela não nasceu dessa forma. Ela nasceu com seu instinto. E esse instinto foi se modificando até o momento em que ela foi forçada a agir por si mesma, pelas suas leis naturais. Daí então nós vemos que se não existe o sentimento de fraternidade, existe o sentimento de egoísmo. E no campo do egoísmo, é cada um por si e Deus para todos. Literalmente. Porque Deus olha por todos, não tenhamos dúvida disso. Mas ninguém mais olha por ninguém, a não ser para aquilo que é do seu próprio interesse. E quem pode mais, chora menos. Quem pode menos, chora mais. E esse que chora se torna endurecido. Então, mesmo diante dos erros que se pratica, há a necessidade da oportunidade de reconciliação e também de transformação. E para isso, nós temos que utilizar esse sentimento nobre do amor. Que todo mundo pensa, mas que papo chato de novo. Sim. Enquanto nós não aprendemos a amarmos uns aos outros e compreendermos as dificuldades e nos colocarmos à disposição para auxiliar naquilo que for possível, seja diretamente, seja indiretamente, seja à distância, seja próximo, vai ser cada um por si. Se eu sou indiferente com o outro, como é que eu posso julgar que o outro piorou? Se por acaso eu não presto atenção em alguém que está na rua,
passando necessidade, como é que eu posso julgar que ele cometeu um crime para sobreviver? Então, de um modo geral e de um modo mais profundo, analisando na sua essência, a dinâmica é essa. Vejamos mais para frente aqui o texto. Vamos continuar, senão não conseguimos completar. Que solicitais ao Senhor? Deixa eu ver se nós já vimos. Está aqui. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Ou seja, nós esquecemos, mas no fundo a mágoa continua. Acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo por ele o que pedis ao vosso Pai Celeste que faça por vós. Substitui a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo o fez por todo o tempo em que viveu na terra, visível para os vossos olhos, e como ainda prega sem cessar, depois que se fez visível apenas para os olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, marchai sob suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o descanso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz, e subi penosamente, mas corajosamente, o vosso Calvário. No seu cume está a sua glorificação. Para a gente fechar agora, mais uma mensagem, também tratando desse mesmo tema. O bispo de Nevers, ou de Nevers, Bordeaux, o espírito do Fetre, diz assim para nós, no item número 18. Queridos amigos, sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Essa é também uma forma de praticar a santa caridade, que bem poucos observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado para alijar, para subir ao cume da montanha do progresso. Por que, pois, ser tão clarividentes quando se trata do próximo e tão cegos quando se trata de vós mesmos? Quando deixareis de notar no olho do vosso irmão um argueiro que o fere, sem perceber a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede nos espíritos, vossos irmãos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e méritos, os seus irmãos encarnados, é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a da modéstia e a humildade, e consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar destacar o que há de bom e virtuoso no próximo. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existem sempre nos seus mais ocultos refolhos os germes de alguns bons sentimentos, centelhas ardentes da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e empregam proveitosamente os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Para esses, o ensino é claro. E ao longo de todo o caminho eles podem ler essas palavras, que lhe indicam a maneira de agir, de atingir o alvo. Caridade prática, caridade para o próximo como para si mesmo. Em uma palavra, caridade para com todos e amor de Deus sobre todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres. E porque é impossível amar a Deus sem praticar a caridade, da qual ele faz uma lei para todas as criaturas. Então aqui nós temos nessas 3 mensagens um apanhado geral, uma visão geral daquela ideia que nós muitas vezes apontamos, né, não fazer ao outro que gostaríamos que nos fizessem, a cada um segundo as suas obras, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós decoramos e lemos com muita facilidade nesses tempos de rápida comunicação
Vemos essas frases o tempo todo, mas são frases que ainda se mantêm na superficialidade. Exatamente porque nós não entendemos que para poder vivenciar o que essa frase diz, existe a necessidade de uma transformação profunda, começando exatamente pela aceitação, pela compreensão, e sempre pelo espírito otimista e construtivo que nós devemos alimentar. Essa deve ser uma característica fundamental para nós. Se, dentro daquela visão geral que nós temos do Espiritismo, Emmanuel retrata para nós aquela expressão fora da caridade não há salvação, ao estudarmos a caridade, nós vemos a caridade nas mais variadas situações, com mais variadas características. É aquela caridade de participarmos de um grupo de estudo, de um grupo de trabalho, de uma organização social, individualmente servindo aquele que tem necessidade. Essa é a caridade material. Mas existe a caridade moral e a caridade espiritual, que são aquelas que são mais difíceis de serem praticadas e que são necessárias diante daqueles por quem nós alimentamos as maiores antipatias. Eu perdoo o fulano, mas o outro fulano não tem condições. Não gosto daquela pessoa, não gosto do que ela faz. Então a gente começa então a fazer com que aquele amor, que deve ser universal, se torne um amor seletivo. Eu só amo aqueles que eu gosto. E é aquela frase que eu trouxe para vocês semana retrasada ou semana passada: para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Ou seja, a legislação, o código penal moral, vamos dizer assim, eu aplico com severidade, em nome de uma justiça que eu entendo, para aqueles que cometem os erros. Mas para os meus amigos eu sou mais tolerante, eu sou mais da turma do deixar disso. Ele errou, mas ele é uma boa pessoa. Todos nós somos boas pessoas. Porém, o que mais se destaca é exatamente aquilo que nós praticamos de erro. Até mesmo as pessoas desconhecidas são boas pessoas. Só que são destacadas exatamente os seus próprios erros. Então esse trabalho de indulgência para nós é fundamental. Aceitemos as pessoas como elas são, mas trabalhemos também pela sua transformação. Todo apontamento, toda crítica deve ter como ponto fundamental isso. Tudo aquilo que nós fizermos sempre tem que ter um objetivo de levarmos a paz e a tranquilidade para as pessoas, não para tumultuar aquilo que está tumultuado. Uma pessoa grita, nós gritamos juntos. Qual é exatamente o objetivo desses gritos? No que isso vai trazer de construção para o nosso mundo hoje? Nós podemos dizer, em vez de eu gritar do seu lado, para fazermos um barulho maior, vem cá, para de gritar e vamos pensar numa coisa mais positiva para a gente fazer de construção. Então tenhamos sempre essa visão. Sempre ver o mundo com o óculos do otimismo. Na verdade, com os olhos do otimismo. Porque o óculos depois ele sai. Mas os olhos do otimismo, exatamente a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente. Se aquele indivíduo não é bom o suficiente para fazer aquilo, vamos fazer com que as coisas se modifiquem de uma forma pacífica, não de uma forma revoltosa, tumultuada. O mundo não precisa da nossa contribuição para ficar pior do que está. O mundo precisa da nossa contribuição para modificar aquilo que ele é hoje. Sozinho, ele já vai ser levado para o abismo. Se eu quiser acompanhá-lo, eu vou junto, não tem problema. E aí depois, o fato de estarmos aqui hoje, num cenário social, político, econômico, familiar, estarmos hoje nessa sociedade problemática, mostra que nós construímos também essa sociedade problemática no presente e no passado. Para o mundo que eu quero descer. Tá, você quer descer e quer ir para onde? Se o mundo que você está descendo foi o mundo que você sujou. Então o nosso trabalho é sempre esse. Qualquer coisa que façamos, sempre tenhamos como objetivo principal melhorar aquilo que se encontra naquele momento. Melhorar a nossa família, melhorar o nosso universo íntimo, melhorar o nosso ambiente de trabalho, melhorar a nossa sociedade. O mundo não precisa da nossa contribuição para ficar pior do que está. Mais uma vez reforçando essa ideia. Pessoal, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Falar sobre perdão e indulgência, como nós vimos,
é algo que vai muito mais profundo do que nós imaginamos. Nós tivemos a oportunidade, através dessas mensagens, através dessas reflexões, nos aprofundarmos um pouco mais, sairmos da superficialidade, daquilo que fica da boca para fora, e começarmos a perceber que dentro de nós existe a necessidade de uma revolução muito grande para modificar aquilo que nós somos. Para entendermos exatamente que perdoar e sermos indulgentes, da mesma forma que nós desejamos também o perdão a nosso favor e a indulgência, é algo muito mais difícil, porque nós temos sentimentos ainda muito agressivos dentro de nós. O nosso universo íntimo é ainda aquele planeta Terra na época da sua formação, com gases tóxicos, com vulcões, com tempestades. Isso existe dentro de nós. Não é aquele ambiente bonitinho, com aquela praia limpinha, aquele dia com onda calma, aquele sol ameno brilhando, deitando com uma água de coco embaixo de um coqueiro. Nada disso. Bombardeio de meteoros e tudo mais. O nosso universo íntimo ainda é muito tumultuado, então quando nós conseguimos modificar o nosso universo íntimo, certamente vai se refletir no nosso mundo exterior também. Então trabalhemos por isso principalmente. Aí esses valores vão se tornar para nós muito mais claros e muito mais fáceis de serem vivenciados também. Tanto é assim, só para a gente concluir a ideia, é muito comum as pessoas dizerem assim: olha, você pode pensar assim, mas eu não sou nenhuma Madre Teresa, eu não sou nenhum Chico Xavier para pensar dessa forma não. Não, com certeza não é. Mas coloque essas duas referências, se forem as suas referências, para que você se transforme naquilo que eles são. Porque são esses modelos que vieram trazer para nós aquilo que nós precisamos ser, não aquilo que nós desejamos, aquilo que nós precisamos ser. Então nós não somos nenhum Chico Xavier e não somos nenhuma Madre Teresa. Mas podemos trabalhar para nos espelhar e nos espelhando nele. Se assim nós desejarmos. Porque nem todos desejam viver isso. Me dá uma boa razão para fazer isso. Tá, a pessoa acha que ser aquilo que ela é a sua realidade. Não falei para vocês que quando nós vamos nos tornando espíritos endurecidos, esse tipo de sentimento se torna indiferente? Mas o grande problema é quebrar depois essa casca que é criada dentro de nós. Não permitamos que isso se